Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. E o assunto agora é o turismo. Esse é mais um setor que, claro, sofreu demais com a pandemia do novo coronavírus. O setor de turismo é um dos que mais emprega no Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas, tem uma contribuição enorme para o PIB brasileiro e certamente é difícil apontar um setor que tenha sofrido mais na pandemia no mundo inteiro. 15 bilhões de reais é o cálculo da perda desse setor por conta do turismo que vai deixar de acontecer. São 16 milhões de pessoas a menos vindo para São Paulo, principal destino turístico do país, impulsionado pelo turismo de negócios, justamente neste ano de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Estamos em agosto, há 4 meses do fim do ano. E eu quero que você pense no que você pretende fazer durante os recessos de Natal e Ano Novo. Pensou nisso? Não? Você vai viajar? Tem coragem de entrar num avião, num ônibus, passar horas ali, várias horas no espaço confinado com outras pessoas? Será que com a pandemia você vai conseguir viajar para outra cidade, para outro país? O turismo é um dos setores mais afetados pela Covid-19. Tudo foi suspenso, né? As pessoas pararam de viajar, ir a locais públicos, se hospedar em hotéis, visitar parentes e amigos. Os países fecharam as fronteiras para evitar um número maior de infecções. Isso aí, né? Isso tudo aconteceu também em muitos estados, em muitas cidades. No caso do chamado turismo de negócios, o quadro não é menos ruim, não. Reuniões, eventos, encontros foram cancelados e a possibilidade de fazer, então, as reuniões por teleconferência talvez tenha despertado as empresas para uma nova realidade que está aí no dia a dia de um monte de gente. Bom, como e quando esse setor da economia vai conseguir se recuperar? Quais são as estratégias? Para tentar responder a essas e a outras perguntas, eu recebo hoje aqui no Item Mais a editora executiva do CNN Business, a Paula Bezerra. Paula, fiquei sabendo, é verdade, que não é nem Fernando Nakagawa, nem André Jankowski, o príncipe do Cangaíba, que mandam lá no Business. Me falaram que você é a chefe, é isso? Olha, Monalisa, não sei se eu sou a chefe, mas que eu tenho que botar ordem na casa, eu tenho. Porque aqueles meninos, quando começam a falar, não param nunca. Adoro conhecer a chefa, acabou. Fala pra eles que não tem mais Nakagawa, nem príncipe do Cangaíba aqui, acabou. Agora papo é só com a chefa, pronto. Eu gosto das minas aqui conversando comigo, mas vamos nessa. Vamos começar então esse assunto de hoje situando quem tá nos ouvindo. Falar de turismo não tem a ver com a gente querer voltar, se divertir, viajar por aí, não é isso. É falar de um setor muito importante para a economia de cidades ao redor do mundo. A nossa equipe então separou alguns dados aqui para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo. O setor de turismo é considerado a espinha dorsal, né, das economias de muitos países, é meio de sobrevivência para milhões de pessoas. A gente está falando da camareira, do hotel, dos guias, dos motoristas, prestadores dos mais diferentes serviços. Então, dá um panorama para a gente do impacto desse setor nesses meses, eu posso dizer 6 a 8 meses de pura perplexidade em relação à letargia da economia e, consequentemente, desse setor, né? Você falou de um tema muito importante, né, que é considerado a espinha dorsal. Por quê? Quando a gente pensa em turismo, viajar, normalmente vem à nossa mente Nova York, Dubai, São Paulo, Rio, que são cidades grandes. Nossa, ela é chique, gente. Mas a gente esquece de vilas ou lugares que precisam do turismo para sobreviver. Então, um exemplo básico que eu sempre falo, a Vila de Caraíva, na Bahia, você já ouviu falar? Já não, foi? Essa não. Recomendo, fica pertinho de Porto Seguro, uma delícia. É uma vila super pequena, de pescadores, tem comunidades indígenas e elas dependem muito do turismo. Desde o barquinho para a pessoa chegar até a vila, até o restaurante local que precisa do turismo, né, e dos turistas para conseguir vender. Que não tem delivery lá, né, não tem nem asfalto no chão. Então as pessoas, elas se sustentam por meio das pessoas que vão lá visitar, conhecer. Então tem o guia turístico que vai levar as pessoas para as praias locais. Sim. Então imagina uma cadeia como essa, gigantesca. Várias famílias que dependem desse dinheiro parado desde março. Como é que eles vão se sustentar? Então olha como o turismo ele é importante na vida de muitas pessoas, Sim. né? É isso que a gente quer entender. Segundo a ONU, o setor de turismo foi responsável por 29%
99% de todas as exportações mundiais de serviços e também tem um número enorme aí de empregos no planeta. O planeta inteiro está impactado. E eu, nesse momento, sinceramente, não consigo imaginar numa retomada da economia desse setor nos moldes de antes sem a tal vacina. Sou eu que sou hipermedrosa? Tem gente esperando movimentação desse setor sem a gente ter a vacina no mundo? Tem, Mona Lisa. Meu Deus! Como assim? Você citou um ponto importante do fato de a gente não ter uma vacina ainda e nem um tratamento efetivo para a Covid. Mesmo assim, alguns lugares já voltaram com o turismo, então turismo local, viagens domésticas, viagens próximas já voltaram a acontecer. E é nisso que o setor aposta. No curto e médio prazo, a ideia é que as pessoas peguem um carro e vão para cidades próximas ou visitar uma família que, enfim, ficar num hotel perto da casa de algum parente, ou ficar em algum resort fechado para conseguir se divertir, espairecer, ou até mesmo a experiência que eu dei aqui também, uma bronca, eu vou contar. Que eu Bastidores são os melhores, conta. Contei. Não foi bronca, foi apenas uma reflexão, mas vamos lá, conta. Contei que eu queria viajar no feriado de 12 de outubro, pegar uma casinha na praia para espairecer. Então, uma bronca aqui da Mona Lisa falou, mas Paula, isso é perigoso, você não tem medo de pegar coronavírus? Eu falei, você vai desinfectar a casa inteira que você pretende alugar no feriado? Então, que feriado meia boca é esse? Você vai passar o feriado fazendo faxina? Limpando, álcool 70 ali na casa inteira. Digamos que não dá para descansar muito, a não ser que seja uma opção. É verdade, não, a gente quer descansar um pouquinho. Mas esse turismo local, doméstico e mais próximo é uma tendência para agora. E aí, no longo prazo, que vai pensar numa retomada de viagens internacionais, até porque tem várias fronteiras fechadas, né? Sim. Vamos falar da dependência dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento do setor em geral. E como é que a pandemia afeta tanto? Estou lembrando aqui, por exemplo, da Jamaica. É muito sério, né? Muito sério, são países que dependem muito do turismo para complementar o PIB. Então, por exemplo, aqui no Brasil o agronegócio é muito forte. Por mais que o turismo seja impactado, a gente tem outros setores que vão puxar um pouquinho a economia e não vão fazer com que a queda do PIB seja tão grande. Porém, em países que dependem muito, 90%, vamos supor, de um turismo, não tem como fugir, né? Assim, tem que pensar a longo prazo como é que eles podem mudar um pouquinho a cadeia deles e investir em outros setores para que Deus me livre, eu espero que não tenha outra pandemia. Mas uma situação como essa para que não fique tão dependente de um único setor, né? A gente ainda não sabe o tamanho da perda desse setor em termos de Brasil e mundialmente, né? É quase perto de zero em alguns momentos? Ah, com certeza, dependendo do... Parou tudo? Parou tudo. A cadeia toda? Hotéis foram fechados. Alguns ficaram abertos, mas para receber médicos. Então, no caso da Accor, é uma das maiores empresas do ramo, alguns hotéis ficaram abertos para receber médicos, porque aqueles médicos não podiam ficar perto da família porque tinha grupo de risco. Então, eles deixaram aberto nesse sentido. Mas durante uns meses, principalmente a partir de março e abril, praticamente tudo parou, né? 90% das viagens aéreas, elas foram paradas, foram mais questões emergenciais que continuaram acontecendo do que turismo em si. Então, de todas as perdas que você destaca, você acha que a principal tem a ver com as aéreas nesse setor? Apesar das promoções de agora, né? Passagem baratinha. Você viu que a Naka contou? Passagem é R$300. Então, na minha cabeça estava R$100. Aí eu fui olhar direitinho e falei, não, é meu sonho achar que era R$100. R$300. É isso, as aéreas. Aí sim, todas as consequências que a gente viu, né? Mundialmente, de empresas imensas agonizando, pedindo né? recuperação judicial. Eu não destaco só as aéreas. O setor aéreo é um setor muito grande, mas quando você olha no micro, eu olharia muito para os pequenos empreendedores. Então, restaurantes locais, tipo de Caraíva que eu comentei, eles não têm fonte de renda. As empresas grandes, elas conseguem ainda pegar algum auxílio do governo, tem o pacote do BNDES que tá para sair. Agora, os pequenos empreendedores ou agências pequenas de pacote aéreo, de turismo, né? Elas sofrem mais do que as grandes. Esse pacote do BNDES eu acho engraçado quando vocês da economia falam que tá para sair. Eu tô ouvindo isso há pelo menos 6 meses. O setor aéreo também briga muito. Exato, porque não veio absolutamente nada. Ainda. E naquela reunião ministerial lá, teve ainda aquela frase, eles estão querendo que não vão ganhar, eles choram demais e tal. Você acredita que virá o socorro para as aéreas? Olha, eu espero que sim, porque tem muita empresa. Imagina as famílias que trabalham nessas empresas. Se não tiver esse apoio, muitas outras pessoas vão ficar desempregadas e o setor vai demorar ainda mais para se recuperar. Então, acredito que vá sair. O governo falou recentemente aí nos próximos dias, vamos aguardar, quem sabe, né?
nem tudo é notícia ruim, né? A gente já tem sinalizações de melhora. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre essa lenta recuperação do setor. Como eu contei aquela hora que eu queria viajar, tem a empresa, o Airbnb, né? Que eles alugam desde casas até pousadas, enfim, quartos. Eles tiveram agora em julho um patamar antes da crise. Então, eles voltaram a receber 1 milhão de turistas e hóspedes no mundo como um todo. É mesmo? Juro. Tanto que o fundador da empresa, ele deu um depoimento muito forte, né, em tempos de crise, falando que ele demorou 12 anos praticamente para fundar o Airbnb, e em 4 ou 6 meses ele quase perdeu a empresa inteira. O tamanho da crise, né, que a pandemia causou. E aí, a partir de julho, a empresa retomou aí 1 milhão de hóspedes no redor do mundo, e as reservas canceladas caíram de 70% para 30%. Então, eles já começam a ver uma alta e uma movimentação maior no setor de turismo e de hóspedes. Eles também querem voltar a pensar em abrir capital na bolsa, entrar na bolsa. Então, Sim. por mais que eles tenham sido gravemente afetados pela crise, eles já estão voltando com planos de antes da pandemia. Sim. E isso também é observado aqui no Brasil. As companhias aéreas agora, com as promoções, elas esperam ter nesses próximos 2 trimestres, no final do ano, né, terceiro e quarto trimestre, uma retomada de passageiros. A CVC demonstrou também que a tendência agora, no final do ano, é o turismo local. Então, pacotes para Bahia, para o Ceará. Que já são caríssimos. É mais caro ir para Bahia do que ir para o exterior. Era assim no fim do ano passado. Imagina agora. Então, agora a tendência é mudar, né? Será? Como o dólar tá alto e as fronteiras estão fechadas. Então, pode ser que tenha uma oportunidade. É isso. O empresário precisando trazer de novo o turista, que não está tão confiante assim. E aí, preços mais convidativos para que as pessoas possam ir mesmo sem vacina. Exato. E isso é uma coisa muito importante, porque você vai jogar com 2 públicos, né? Tem Eu não muita iria gente... nem de graça, É eu isso. preciso dizer. Eu acho uma loucura esse papo. É exatamente por Nem isso de que graça. tem muita gente que tem o receio por não ter a vacina de viajar. Então, eles vão focar muito no público que não estão com tanto medo, assim, de viajar sem uma vacina. E aí, vai gerar essa oportunidade. Os pacotes vai ter uma oferta baixa e as pessoas elas vão querer comprar, não vai ter muita procura, enfim. A economia, ela também vai girar pelo cansaço das pessoas de ficarem reclusas, né? Exato. Tem muita gente querendo ver o verde, então eles focam muito em ecoturismo, ambientes mais abertos. Então, provavelmente esse vai ser uma tendência agora no pós-pandemia. As pessoas, elas vão querer curtir mais a natureza. E aí, esses locais que tem um verde, que você consegue fazer uma trilha, consegue ver o rio, o mar, enfim, você vai ter uma atratividade maior. O que está sendo sinalizado, além de promoções, de um novo jeito, de hospedagem, de folga? Tem, de fato, uma estratégia para convencer as pessoas? Por exemplo, uma pessoa como eu, que acredita zero nessa possibilidade, teria como me convencer? Olha, aí é uma questão muito pessoal, mas eles têm investido muito em tecnologia para que as pessoas tenham menos interação possível umas com as outras. Então, por exemplo... Mas no hotel, por exemplo, é impossível não ter interação com outras. No elevador, difícil, na escada, no restaurante. É mais difícil, mas aí eles estão implementando questões. Faça o seu check-in em casa. Quando você vai num saguão, o próprio NACA fez uma reportagem recentemente mostrando, em vez de encostar no totem, e falar com uma pessoa, óbvio, com distanciamento social, mas é focar muito em questões tecnológicas para deixar o setor cada vez mais digital e aí melhorar essa interação para que ela não seja tão perigosa, respeite o isolamento social, tenha aí um cuidado, uma higiene maior. Eles têm incentivado os hotéis e investido para melhorar a higienização de tudo. Então, mudar como é feita a roupa de cama, como é feita a limpeza no hotel, como é feito o restaurante também, que isso é um outro desafio, né? Como é que você vai servir um café da manhã? Antes era em buffet. Agora não dá mais para você ir num buffet. É que é bem mais caro não sendo em buffet, né? Como é que dá para imaginar que isso não vai impactar na tarifa? Exato. Eles estão dizendo que não. Eles estão dizendo que não. É um desafio muito grande para o setor. Acredito que o setor de turismo como um todo vai ter que se reinventar em várias cadeias. Total. Não só em questão de hotel, mas em questão de viajar num avião, né? Tem muitas companhias que não estão cumprindo a regra de deixar pular uma poltrona, por exemplo. Sim, tem voos cheios. E as pessoas falando, por exemplo, ponte aérea, né? São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília. Os voos estão lotados porque tem menos voos e as empresas estão ali querendo encher porque cadeira vazia é prejuízo, né? É prejuízo. Aquilo custa, né?
Então, Mona, eu conversei com o Patrick Mendes, CEO do Grupo Accor, para entender os impactos no setor do turismo hoje. É uma segunda conversa, porque em abril, logo quando teve toda a questão do isolamento social, a gente já fez uma conversa para entender os impactos e agora a gente retomou essa narrativa. Patrick, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, nossa última conversa foi em abril, então eu queria entender um pouquinho quais foram os impactos que o setor sentiu com a pandemia e o que mudou de lá para cá. Bom, mudou muita coisa, né? O turismo parou. É muito simples, não é uma redução, é uma parada. Nós, Accor, só para dar uma ideia dos números, nós, Accor, temos 5.000 hotéis no mundo e um pouco mais de 300 e pouco no Brasil. Chegamos a fechar até 80% dos hotéis, então chegamos a ter 3.600 hotéis fechados dos 5.000 e no Brasil quase 250 dos 330 foram fechados. Então, não é uma redução de 20 ou 30% como aconteceu em algum setor da economia, mas o setor do turismo teve a queda de 85% a 95% de maneira geral. Isso demorou, vou dizer, 3 meses no Brasil, entre março, abril e maio, e a partir do fim de maio, início de junho, começamos a reabrir alguns hotéis, e hoje estamos nesta fase, desde o mês de junho, então são 2 meses e meio, que reabrimos quase 75% dos hotéis, né? Depois de ter fechado 75%, reabrimos quase 75%, então estamos no Brasil, de 330 hotéis em total, estamos com 280 abertos. Então, isso é um bom sinal, mas se estão abertos, a ocupação ainda está tímida. Então, você tem sempre algumas boas histórias de hotéis chegando a 40% de ocupação, mas a maioria ainda estão nas faixas de 10% a 20% de ocupação. Dá mais ânimo, os hotéis estão reabertos, as equipes estão voltando a trabalhar, mas ainda não está no nível aceitável para manter uma operação de maneira rentável. E como vocês se prepararam para essa retomada e quais são os principais pontos que vocês tiveram que mudar devido à pandemia? Então, pensar numa higienização maior dos hotéis, como fazer o distanciamento social, buffets de restaurantes, por exemplo? Eu diria que há 3 pontos que foram fundamentais. O primeiro é, efetivamente, rever os protocolos, respeitando os protocolos definidos pelos prefeitos, ou pelos estaduais, ou pelo governo federal, e tem aqui benchmark mundiais que nos permitiu ter uns protocolos definidos de distanciamento, de gel, de check-in online, de redução do contato entre o consumidor e o colaborador, o consumidor e as coisas em cima da mesa. Então tem vários protocolos. Depois desses protocolos estaduais ou governamentais, nós, Accor, e como alguns grandes grupos, definimos os nossos próprios protocolos para realmente ir além do mínimo e tranquilizar o consumidor. Então fomos bem além. Então vou dar 2 exemplos para dar uma ideia, mas quando você vai num hotel hoje, se você dorme 3 noites, você não vai ter limpeza do seu quarto nas 2 primeiras noites, e no terceiro dia você utilizou 48 horas para que ele, digamos, fique com a situação eventual de contaminação resolvida, e só depois de 2 dias entra um processo de limpeza mais pesado. Esse é um exemplo que muda a operação. Nos restaurantes, você nos buffets, na maioria dos casos, você não se serve no buffet, você vai no buffet, tem um garçom que vai servir você diretamente com luva, com plástica e máscara, protegendo o colaborador. Então, você tem vários procedimentos muito rigorosos que foram implementados para realmente garantir uma segurança, nunca você vai dizer total, mas uma segurança muito, muito grande. E começamos na China, começamos depois na Nova Zelândia e melhoramos ao longo dos tempos, porque o Brasil chegou o dia 2 meses depois dos outros, então melhoramos bastante os protocolos para que seja menos visível, menos impactante também para o consumidor final. E Patrick, você citou um dado muito importante, que a adesão ainda está muito baixa comparado com o nível pré-pandemia, né? A gente ainda não tem uma visibilidade de vacina tão no curto prazo. Como vocês avaliam esse cenário e vocês acreditam que as pessoas elas estão se sentindo seguras em ir para um hotel? O protocolo agora para mim já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte do funcionamento natural dos hotéis. Agora, o ponto importante para nós é tranquilizar o cliente e que a vida tem que retomar. Essa semana eu fiz pela primeira vez, quando reabrimos todos os hotéis, eu fiz o meu primeiro comitê de direção com a minha equipe de diretoria num hotel Pullman, na Ibirapuera, em São Paulo. Foi fantástico de voltar a ter, nós somos 15 membros do comitê de direção, voltar numa sala de reunião que é maior. Em vez de ter uma sala de 50 metros quadrados, você tem que ir numa sala de 100 metros quadrados, porque você tem que ter mais espaço, distanciamento de 1,50 m a 2 metros, alguns protocolos. Mas funciona, os hotéis
hotéis agora estão preparados para receber isso. Então, o meu papel e o papel agora de toda a cadeia turística é de tranquilizar e mostrar ao consumidor que é possível. O ponto é que há uma parte da clientela que não voltou, que é o business, o corporate business, os meetings, mas a atividade do lazer está retomando, as pessoas estão indo de fim de semana. O que falta agora é realmente a clientela corporativa, que vai poder ser substituída parcialmente pela clientela lazer, também pela clientela que vai fazer o que nós chamamos de work from anywhere, trabalhar de qualquer lugar. Você pode trabalhar de qualquer lugar, agora é possível, sabemos que agora é possível, depois de tantos anos onde nós fomos relutantes, bloqueando essas ferramentas tecnológicas, Zoom, Teams, Webex, etc. Agora é possível. Então nós estamos equipando os hotéis com soluções tecnológicas de qualidade, com o melhor Wi-Fi, para que você possa passar 3 dias durante a semana num hotel, trabalhando de lá e ao mesmo tempo desfrutando de alguns dias de férias. Como você viu, nós temos tudo preparado, o que falta ainda é volume de venda. Um elemento importante é o papel do governo aqui. Nós temos aqui os governos que estão ajudando, fazendo medida provisória, fazendo a extensão da possibilidade de suspensão do contrato, ajudando na linha de crédito, mas a mensagem que eu passo é que está voltando sim, mas muito devagar. Então o setor do turismo, de maneira geral, vai precisar de 5, 6 meses a mais de ajuda, de apoio para poder realmente se levantar e, sobretudo, não cair mais. É isso, então o papo serviu para a gente pensar como vai ser a nossa atitude em viagens, se é que elas vão acontecer, se a gente vai ter Natal, Ano Novo, mas o papo valeu também para a gente lembrar que temos que tomar cuidado em todas as circunstâncias, em todas as nossas decisões. Amanhã, então, a gente se ouve. Sim, a gente se ouve. Até.